Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui pro crescimento do nosso canal. Tem também o clube de membros, onde você pode ter conteúdos exclusivos, tem grupo no WhatsApp 24 horas por dia, tá recebendo muita fake news. Entra no nosso grupo do WhatsApp, manda lá que a gente vai checar ali na hora e vai trazer informação diariamente aqui para você. Tem os vídeos exclusivos para membros, as lives, o Discord lá nas nossas lives de pré-jogo e também tem o Cartola, inclusive o Ferreirinha, escalei no meu time. Se eu não me engano eu escalei eu escalei o Ferreira, o Alves está no banco. Daqui a pouco eu vou ver como é que tá aí meu time no Cartola. Bora falar de São Paulo, clássico se ganha. Essa que é a verdade. Clássico se ganha e o São Paulo conquista os seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro, óbvio, seus primeiros 3 pontos conquistados em uma partida só. São Paulo que conquista uma vitória importante. E é importante trazer que essa vitória ela pode ter um peso maior, até por conta da forma que ela foi, porque o São Paulo ele vem de seguir os traumas de sempre ficar à frente do placar e toma os empates, né? Foi assim com a Alianza Lima, foi assim com o Cruzeiro, foi assim recentemente também contra o Botafogo. Então o primeiro ponto é a parte anímica desse time pode ser diferente agora, porque ufa, conseguimos segurar o resultado, conseguimos abrir o 2-0 e não deixamos o adversário empatar. Então acho que essa parte mental, psicológica dos atletas dentro de campo, acho que é a principal lição. Pode ser algo fundamental para os próximos jogos. Para algumas partidas, o São Paulo vai precisar segurar o resultado, é natural. Você jogar fora de casa com uma equipe mais forte, você jogar numa Copa Libertadores da América, principalmente contra o Libertad fora de casa, que vai ter algum momento, caso o São Paulo abra o placar, que o Libertad vai para o ataque. Então é importante esse time saber que não ficar naquele desespero de que, poxa, eles vão empatar. Não, dessa vez o São Paulo conseguiu segurar o resultado contra o Santos, mesmo o Santos na segunda etapa sendo melhor do que o São Paulo. Então, assim, essa para mim é a principal lição hoje do São Paulo aqui no estádio do Morumbi. E aí, trazer alguns bastidores dessa partida, a escalação do Zubeldia, né? A escalação que a gente quase cravou, né? A gente não tinha informação de que o Alan Franco iria para o banco de reservas, mas de fato, pelo menos essa questão de categorias de base, acho que a gente pode entender agora que o Zubeldia, neste momento, já não tem mais esse medo ou talvez birra com as categorias de base. Tudo bem, o Rian acabou não entrando, inclusive não corroborou com a informação que a gente tinha de que a expectativa do Zubeldia era de fato, colocar o Rian Francisco para jogo, mas o momento da partida, eu acho que o Zubeldia sentiu que esse time ele precisava segurar o resultado. Que o São Paulo estava meio afobado, meio atrapalhado, meio com medo até de acabar recebendo o empate. Acho que até por conta disso ele optou pela não entrada do Rian Francisco. Mas em contrapartida, Lucas Ferreira e Alves tiveram a oportunidade de serem titulares e juntos hoje com o São Paulo. E o Alves acho que foi a melhor partida visivelmente do Alves como atleta profissional, uma partida decisiva. Ele demorou até alguns minutinhos ali para entrar no jogo, mas quando entrou conseguiu, juntamente com Marcos Antônio e Alisson, esse trio de meio-campistas está se consolidando, está se formando, está sendo importante esse trio de meio-campistas do São Paulo. O Alves conseguiu entrar no jogo e quando entrou deu um passe assim primoroso, genial para o segundo gol do André Silva. O Alves foi um dos destaques da partida. Na segunda etapa, ele teve uma oportunidade de marcar e, na minha visão, foi pênalti que a arbitragem acabou ignorando ali no Alves. O Alves, depois, né, ali no replay, aqui nas tribunas do estádio, tem uns telões, aqui tem umas televisões em cima que passa ali o jogo. E aí, né, a gente sempre acaba olhando ali para ver o replay do lance e tudo. E, de fato, na minha visão, a bola para no campo, mas pelo pé do Alves e não por conta do brasão. Então acho que a arbitragem poderia ter marcado ali a penalidade. Mas o Alves foi muito bem na partida. O Lucas Ferreira é um caso curioso, porque na minha visão, das 3 partidas que ele entrou
ou jogou como titular, melhor dizendo, não estou contando contra o Botafogo, que ele entrou na reta final. Talvez dessas 3 foi a pior partida do Lucas Ferreira, só que mesmo sendo uma partida, a pior partida dele, ainda assim ele foi importante e ainda acabou jogando bem. Então o Lucas Ferreira se consolidando, agora o Alves também se consolidando, ele acabou tomando um 3º cartão amarelo, não estará disponível contra o Ceará, mas o Zubeldia agora tendo a confiança e a coragem de fato apostar na Cotia, porque é a Cotia que salva o São Paulo e tem sido assim nos últimos anos. Então Cotia foi muito importante hoje e realmente eles estão ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais minutos e a gente espera que eles continuem, né, nessa rota aí de evolução com a camisa do São Paulo. Ainda trazendo um pouco da escalação, a novidade foi as situações de Arboleda e Alan Franco. Eles preocupam para a sequência da temporada. A gente já tinha conversado com algumas pessoas em relação ao Arboleda, ele ficou de fora até do banco de reservas, e aí o clube colocou que é uma sobrecarga muscular, a mesma sobrecarga que o tirou do confronto contra o Cruzeiro. A expectativa é dele viajar para o Paraguai, lá em Assunção, não vamos ficar aqui metendo um portunhol. Mas a expectativa é dele viajar lá para Assunção e aí ele vai ser avaliado, né, horas antes da partida começar dessa vez, até por conta de ser uma viagem. Existe uma preocupação maior até do que o confronto contra o Botafogo, porque o Rio de Janeiro é aqui do lado. Já vai ser uma viagem um pouco mais longa, mas a expectativa é sim do Arboleda não ter nenhum problema para enfrentar o Libertad, que é uma partida super importante, que o São Paulo precisa dos 3 pontos para continuar forte aí na briga pela liderança do seu grupo. O Alan Franco não foi uma sobrecarga, mas já um desgaste. O jogador também é um dos atletas que mais tem minutos nessa temporada, então a comissão técnica preferiu poupar o Alan Franco nessa partida, até para não correr o risco dele acabar se contundindo. O Alan Franco, vocês vão lembrar, né, desde a temporada passada, ele teve, né, um momento ali onde ele teve também a sobrecarga muscular. É um jogador que demanda também uma atenção física um pouco maior. Então aí o Zubeldia meio que foi pro tudo ou nada, arriscou. Deu confiança para Sabino Rion Tressoldi, porque neste momento, tanto o Arboleda quanto o Alan Franco, caso se eles estivessem em campo hoje, aqui no estádio do Morumbi, o alto risco de contusão era muito grande. Então, por conta disso, o Zubeldia preferiu, então, dar uma segurada nos 2 atletas, mas ambos devem formar a dupla de zaga para enfrentar o Libertad lá no Paraguai na próxima quarta-feira, voltando aí o jogo de Copa Libertadores da América. E aí, pra gente continuar aqui um pouco, e o Luciano, hein? Luciano não entrou na partida, Luciano já vem se tornando reserva, é fato, e aí causa uma certa incerteza e até receio, porque o Luciano é um cara que quer estar sempre jogando, quer estar sempre disponível, é um cara meio que fominha nesse quesito. E a relação que ele sempre teve com o Zubeldia sempre foi muito positiva. Do que a gente conversa com algumas pessoas dentro do clube, essa relação ainda é muito boa. Não há nenhum resquício de crise ou nada desse sentido. Mas fato é que, pela segunda vez, o Luciano se tornou reserva e perdeu espaço para garotos de Cotia, e dessa vez ele sequer entrou no jogo. Luciano, que teve o seu nome por volta ali dos 25 minutos da segunda etapa, quando o São Paulo estava ali, né, não estava indo, a torcida já estava meio impaciente, com receio de vir o empate, ele teve seu nome gritado aqui no estádio do Morumbi, aquele famoso grito de é Luciano, pedindo a sua entrada durante a partida, mas o Zubeldia preferiu pela não utilização do jogador. Quem teve oportunidade, inclusive, foi o Rodriguinho. Ele que é meio campista, também revelado nas categorias de base, e foi ele o escolhido depois, ali que o Zubeldia teve a opção de contar com o meio campista, quem entrou foi o Rodriguinho. E aí fica a questão, será que o Zubeldia entende hoje que o Luciano já não é capaz de fazer essa função de meia, né, aquele cara atrás do centroavante, e ele vai brigar espaço por segundo atacante, o São Paulo não tem hoje nesse seu esquema, ou se foi uma questão esporádica, apenas por opção técnica mesmo, já que o Luciano, além de tudo, além de toda essa questão tática, ele também tecnicamente já não vem bem há um bom tempo. Então o Zubeldia preferiu, fez as substituições, colocou Ferrarese, colocou Bobadilha, colocou Rodriguinho, colocou Igor Vinícius, mas não optou pela entrada do Luciano que ficou de vez no banco de reservas. Para fechar, o Luca, teve uma cena curiosa do Luca, né?
E é importante trazer que não deve reverberar muito, né? Porque por mais que o jogador tenha, de fato, né, ficado... Né, teve esse misto de sentimentos, o Luca foi chamado, o Zubeldia deu um abraço, a placa subiu, mas o Luca acabou não entrando. Até ele iria entrar, inclusive, na vaga do Ferreirinha, mas do que eu pude perceber daqui, o Ferreirinha fez um sinal ali de que ele aguentaria o jogo todo. Inclusive, o Ferreirinha, pela primeira vez, ele termina um jogo, né, como profissional de São Paulo, porque o Luca ele iria entrar no lugar do Ferreirinha, mas o Zubeldia segurou a substituição muito porque o Ferreirinha falou, não, dá para continuar, dá para ficar. O Ferreirinha também, ele tem meio que esse incômodo, né? Ele queria terminar numa partida como um atleta profissional do São Paulo, ele sempre é substituído, acaba sempre sobrando para ele que, né, corre o campo todo, às vezes você vê ele dobrando ali com o Enzo Dias na marcação, mas aí o Luca acabou não sendo essa substituição, e aí depois sim, aí o Zubeldia fez outras trocas, mas acabou não contando aí com o Luca não ficou disponível para essa partida em relação ao Zubeldia, mas teve essa oportunidade, primeira vez como atleta profissional, tá carequinha, né, passou pelo batizado, veio aqui para o estádio do Morumbi, teve a oportunidade de participar de um jogo, mas fato é, e vocês perceberam, o Luca, ele subiu para ficar. O Luca, ele vai ser essa opção, pelo menos nesse momento de velocidade, enquanto os outros atletas não voltam. O Zubeldia entende a necessidade desse jogador e quer que o Luca fique no elenco profissional justamente para ser esse reserva, essa substituição do Ferreirinha. Como o Ferreirinha na hora pediu para ficar, o Luca acabou não entrando e aí o Zubeldia não fez a substituição, mas a expectativa é do garoto ter a sua estreia logo com a camisa do São Paulo. Fechou? Acho que a gente passou por tudo, né? Acho que tá tudo certo. Eu iria até trazer um pouquinho, mas como a gente já comentou muita coisa, ainda tem o jogo, o Cédric Soares, renovação é essa semana, tá? A gente tem alguns bastidores aí interessantes para trazer, mas nessa semana o São Paulo já deve divulgar aí essa renovação de contrato com ele. Então, Cédric, Alan Franco... Quem mais tem para renovar? Tem mais um para renovar que eu esqueci agora, mas Cédric e Alan Franco nos próximos... o Pablo Maia. Os três já devem renovar contrato aí logo. O Lucas também esteve aqui no estádio do Morumbi, né? Foi aplaudido por diversos torcedores. A expectativa é dele também viajar para Assunção. O Oscar vai depender muito de amanhã. A expectativa é de amanhã o Oscar treinar com bola para de fato ele começar a ter rodagem, mas até o momento ele ainda é dúvida para essa partida, o Lucas já deve viajar. Aí só para fechar também o Caleri, hoje a gente trouxe informação com exclusividade no X, o Caleri vai operar na quarta-feira, né? Ele vai operar na quarta-feira aqui no solo brasileiro, existia uma dúvida até dessa operação do Caleri, se seria na Argentina ou seria aqui no Brasil, ele vai operar aqui no Brasil, e aí ele vai ter uns dias de alta ali para passar com os familiares e tudo, ele ainda vai tomar decisão, e aí entra muito da questão do atleta, né? Se ele vai voltar para a Argentina para ficar com a família ou vai ficar aqui no Brasil, mas ele vai operar em solo brasileiro, marcada para a próxima quarta-feira. Depois que ele tiver alta, ele já vai começar toda a sua recuperação para voltar, né, para o São Paulo. Existe uma pequena expectativa, né, de ele voltar ainda esse ano, mas é bem difícil. Esse LCA ele demora de 8 a 12 meses de recuperação, a depender muito da evolução do atleta e tudo. Tem uma questão de genética, até de comprometimento também. O Pedro, por exemplo, ele voltou com 8 meses. Já o Neymar demorou quase um ano. Então vai depender muito aí dos próximos passos, tanto de Caleri quanto da questão da sua genética, para entender de fato como é que vai voltar o centroavante. Mas todo mundo ali meio que já trabalha com a possibilidade do Caleri voltar somente em 2026. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, o espaço está sempre aberto para a gente comentar bastante. Seja membro do canal também, que vai me ajudar bastante. Fechou? Um abraço para todo mundo, até a próxima.